Durante o período medieval, as caravanas comerciais eram como grandes e complexas reuniões familiares. Eles foram cuidadosamente organizados expedições que permitiram a troca de mercadorias entre regiões remotas. Essas jornadas eram frequentemente através de paisagens duras e imprevisíveis, por isso exigiam treinamento detalhado, profundo conhecimento do meio ambiente e o trabalho coordenado de muitas pessoas. As caravanas foram formadas nos principais centros comerciais, como Samarcã, Bagdá ou Cairo, onde comerciantes, douros e guardas se uniriam para tornar essas viagens um sucesso. Os guias se reuniram para se preparar para uma longa viagem. A principal razão para essas aventuras era negociar bens valiosos, como seda, especiarias, incenso, pedras preciosas e metais. Essas coisas eram realmente populares na Europa, Ásia e norte da África. Embora as rotas do deserto fossem perigosas, elas eram as maneiras mais importantes para civilizações se conectarem e negociarem as coisas. O processo de formação de uma caravana começou muito tempo antes da partida para transportar. Em uma bela exibição de colaboração, eles se uniram para compartilhar os custos e riscos. Nos movimentados mercados das grandes cidades, os comerciantes se reuniriam e concordariam com rotas, preços e termos de transporte. Todos contribuíram com o que podiam, seja dinheiro, bens ou até animais ou mão de obra. As caravanas costumavam incluir centenas, e às vezes, milhares, de camelôs, que eram perfeitamente adaptados às condições do deserto, graças à sua incrível capacidade de carregar as coisas. Camelôs são criaturas tão incríveis. Eles podem ficar sem água por muitos dias e geralmente são chamados de navios do deserto. As pessoas as compraram de tribos locais ou as criaram especificamente para fins comerciais, e sempre estavam em grande saúde e condição física. As caravanas foram cuidadosamente verificadas porque o sucesso de toda a empresa dependia da resistência dos animais. Além dos camelos, as pessoas também usavam cavalos e burros em caravanas, embora fossem menos comuns nas condições do deserto. Os animais estavam um pouco cansados, por isso receberam selas e embalagens especiais para ajudá-los a carregar sua carga de maneira mais uniforme. Os comerciantes embalaram as mercadorias com cuidado, pensando na longa jornada pela frente. Eles colocam seda e especiarias em sacos ou caixas apertadas para protegê-las. Os comerciantes queriam tornar a jornada o mais fácil possível, mas também queriam garantir que a carga fosse valiosa. Então, eles escolheram mercadorias que não ocupavam muito espaço, mas eram caras. Coisas como pimenta, açafrão e noz moscada eram tão valiosas que às vezes custam mais do que ouro. Organizar a caravana significava ter uma hierarquia estrita. O líder da caravana da cabeça era um profissional experiente em manter todos em segurança e som em sua jornada. Eles escolheram os melhores guias que realmente sabiam seu caminho pelo deserto. Esses guias eram frequentemente de tribos nômades e tinham um conhecimento incrível e único da terra que lhes havia sido transmitida por gerações. Eles podiam navegar pelas estrelas, pelos ventos e até mesmo pelos marcos naturais mais fracos, como flores ou plantas. Sem a orientação deles, a caravana pode ter se perdido facilmente nas vastas areias, o que poderia ter significado a diferença entre vida e morte. A segurança sempre foi uma prioridade. As rotas do deserto estavam cheias de perigos, de tempestades de areia a ataques de ladrões. Então, os comerciantes contrataram guardas armados para protegê-los. Esses guardas eram mercenários ou guerreiros locais. Eles ficaram com a caravana o tempo todo. Esses guardas protegeram a caravana de ladrões. Eles também ajudaram a manter todos em segurança e som. Eles pararam de conflitos entre os participantes. Os ladrões que operavam nos desertos estavam bem organizados. Eles costumavam usar táticas de emboscada. Eles atacaram caravanas em desfiladeiros estreitos ou durante paradas noturnas. Isso tornou mais seguro. As caravanas tentaram se mover em grandes grupos. Eles combinaram vários destacamentos comerciais. Isso os tornou mais seguros. A rota da caravana foi cuidadosamente planejada, levando em consideração a localização das fontes de água. Enquanto desertos como o Saara ou as montanhas Karakum poderiam parecer paisagens sem vida, elas não estavam completamente estéreis. Oásis exuberantes pontilhavam a paisagem, oferecendo países vitais para viajantes cansados. Esses oásis eram pequenos refúgios férteis com acesso a águas subterrâneas, onde caravanas podiam descansar, reabastecer e negociar com os habitantes locais. Alguns oásis, como a bela Palmira e Kiva, acabaram se transformando em cidades prósperas devido à sua localização única.
No entanto, a distância entre esses oásis pode atingir vários dias de viagem. Então as caravanas carregavam consigo grandes suprimentos de água armazenados em peles de couro foram distribuídos estritamente de acordo com as normas, e sua escassez pode levar ao desastre. O movimento da caravana estava sujeito a uma programação estrita. As viagens começaram ao amanhecer quando o calor ainda era tolerável e durou até o meio-dia, seguido de descanso na sombra. À noite, a caravana retomou sua jornada e às vezes passava até tarde da noite, se a rota exigisse cobrir uma longa distância. As travessias noturnas foram especialmente difíceis devido ao frio e à necessidade de iluminar o caminho com tochas. Durante o estacionamento, os participantes montaram acampamento e colocam tendas feitas de densa. O tecido era como um abraço protetor ao vento e na areia. Motoristas alimentavam e regavam os animais, e os comerciantes verificaram a segurança da carga. À noite, havia guardas de plantão, ficando de olho na área circundante para evitar ataques repentinos. A vida na caravana estava cheia de desafios. Os participantes enfrentaram temperaturas extremas que atingiram um calor insuportável durante o dia e as temperaturas congelantes à noite. As tempestades de areia podem adiar as viagens por dias, preenchendo trilhas e colocando uma ameaça para pessoas e animais. Doenças como disenteria ou febre se espalharam rapidamente devido ao acesso limitado à água limpa e baixa nutrição. As pessoas comem principalmente frutas secas, pães símbolos, carne seca e grãos que foram cozidos sobre incêndios usando mato de oásis. Apesar dessas condições, as caravanas continuaram. Eles foram motivados pela esperança de ganhar dinheiro e a necessidade de continuar negociando. As caravanas não apenas transportaram mercadorias, mas também ajudaram as pessoas a trocar ideias e tecnologias. Os comerciantes que viajam por diferentes regiões trouxeram novos métodos de metalworking, receitas para pratos, tecidos e até instrumentos musicais. Por exemplo, os comerciantes árabes introduziram a Ásia Central para melhorar a tecelagem. Técnicas e comerciantes chineses. Todas essas interações ocorreram durante os acampamentos, onde os participantes da caravana trocaram histórias, tradições e mercadorias com moradores locais. Isso tornou as caravanas mais acessíveis ao público. Apesar de suas diferenças linguísticas e religiosas, as caravanas eram muito importantes para a economia. Eles forneceram um fornecimento de mercadorias que formaram a base da economia medieval. A seda da China, chegando à Europa através de rotas no deserto, era tão valiosa que foi usada como moeda. Especiarias como canela e cravo, importados da Índia e da África do Sul, também eram muito valiosos. Os asiáticos foram realmente valorizados por seu talento em preservar alimentos e melhorar os sabores. O incenso, como incenso e mirra, foi super popular durante cerimônias religiosas, especialmente em comunidades cristãs e muçulmanas. Esses produtos ajudaram a aumentar o crescimento de cidades que surgiram ao longo de rotas comerciais e desempenharam um grande papel no sucesso das famílias comerciais. A estrutura social da caravana mostrou o quão complexa a sociedade medieval era. Os comerciantes no topo tinham o melhor, com tendas mais agradáveis, melhor acesso a alimentos e mais motoristas e trabalhadores. A outra mão funcionou muito, e eles não foram pagos tanto quanto mereciam. Mas, apesar de estarem no comando, ainda havia muito trabalho a ser feito. A caravana não podia se mover sem os motoristas, e os comerciantes tinham que estar lá para trazer as mercadorias. As mulheres normalmente não se uniram diretamente às caravanas, mas às vezes seguiam com seus maridos ou cuidavam das coisas comerciais das cidades. As caravanas tiveram um enorme impacto na história das regiões do deserto. Ainda hoje, podemos seguir as rotas que foram dispostas através das areias. Não é incrível como os arqueólogos podem encontrar vestígios de locais de caravana, remanescentes de cerâmica, moedas e ferramentas que contam a história desses viajantes? O movimento das caravanas através do deserto não era apenas uma maneira de entregar mercadorias, mas também um símbolo de resistência humana, ingenuidade e desejo de conectar mundos distantes. Em uma época, quando viajava, exigia grande coragem e determinação. As pessoas construíram catedrais góticas ao longo dos séculos. É realmente incrível como a arquitetura atingiu alturas tão incríveis. É como se essas grandes estruturas fossem uma ponte entre nossos sonhos terrestres e o divino. Pense em joias majestosas como Notre-Dame de Paris ou Chartres Catedral. Elas são como uma lufada de ar fresco em comparação com seus antecessores românicos. É como eles estão dizendo: não somos pesados pela tradição. Somos livres, leves e cheios de vida. E tudo é graças a algumas inovações técnicas incríveis. Arquitetura gótica.
Começou na França e se espalhou como incêndio pelo continente. Não se trata apenas de religião, é sobre o espírito humano que está subindo para novos patamares. É realmente incrível pensar em como as pessoas costumavam acreditar que podiam transformar pedra em estruturas que pareciam desafiar as leis da natureza. As inovações que surgiram durante esse período transformaram completamente a maneira como construímos estruturas, e o incrível legado que ainda estamos aproveitando hoje é uma prova de seu gênio. Uma das características mais notáveis da arquitetura gótica é o uso de arcos pontiagudos. Esses arcos pontiagudos eram mudança de jogo porque permitiram paredes mais altas e mais finas, direcionando o peso para baixo com mais eficiência. Eles o construíram usando uma forma que os artesãos europeus poderiam ter melhorado, tornando forte e bonito. Os arcos graciosos que diminuíram até o topo criaram uma sensação de alcançar o céu, que combinava com as aspirações espirituais da época. Isso permitiu que os arquitetos experimentassem construir edifícios mais altos do que nunca. Por exemplo, a nave central da Catedral de Chartres subiu para impressionantes 37 metros, o que foi uma grande conquista para esse tempo. Outro avanço foi a invenção de arches foi uma verdadeira mudança de jogo. Permitiu a criação desses belos arcos de suporte externo que abraçaram suavemente as paredes da catedral, tornando-as um pouco mais esbeltas. O peso do cofre transferiu suavemente o peso do contraforte para os contrafortes, que foram escondidos a poucos caminhos do arco. Essa solução inteligente liberou o espaço interior, tornando as paredes um pouco menos volumosas e abrindo a possibilidade de janelas maiores deixarem entrar mais luz. Os contrafortes geralmente decorados com pináculos elegantes não apenas reforçavam a estrutura, mas também adicionavam um elemento decorativo, aumentando o apelo visual. A Catedral de Notre-Dame em Paris é um lugar bonito onde a harmonia é abundante. Os arcos de lá se tornaram tão icônicos que suas linhas elegantes se tornaram um símbolo da estética gótica. Esse sistema permitiu que os arquitetos criassem interiores arejados cheios de luz que faz o público sentir que está em uma presença divina. O cofre com nervuras é outra inovação que ultrapassa os limites de arcos e arcbutanos pontiagudos. Ao contrário dos enormes arcos românicos que repousam em toda a superfície das paredes, o cofre com nervuras consiste em arcos de pedra que se cruzam. A moldura era como um grande abraço para o prédio, espalhando peso pelas colunas e pilastras para fazer com que os saltos se sintam mais leves e mais altos. Os arcos com nervuras eram como dançarinos, movendo-se com facilidade para cobrir até os espaços mais irregulares. Seus padrões intrincados, como uma teia de beleza, tornaram-se um símbolo de elegância gótica, especialmente em catedrais como Reims. Os cofres criaram um sentimento de subida sem fim, como se estivesse nos levando a uma jornada espiritual. Essa técnica era uma obra-prima de precisão, exigindo que os pedreiros trabalhassem com precisão inabalável, garantindo que cada parte da estrutura se encaixe perfeitamente. Os novos designs para vitrais eram uma verdadeira mudança de jogo. Eles deixaram as catedrais terem mais espaço dentro, o que foi um grande negócio. Antes, as paredes tinham que manter cargas pesadas, mas agora elas podiam ser cortadas com grandes aberturas cheias de vidro colorido. As janelas foram feitas com óxidos de metal para criar tons brilhantes de azul, vermelho e verde. Eles descreveram cenas da Bíblia, a vida dos santos e assuntos alegóricos. A Catedral de Chartres tem algumas janelas incríveis, como a famosa Virgem Azul, que se tornou uma obra-prima por causa de sua profunda e rica matiz azul, é algo que ainda não foi totalmente capturado em fotos. A luz fluindo através dos vitrais preenche a catedral com uma atmosfera mágica e serena, tornando a experiência religiosa ainda mais significativa. A construção dessas catedrais góticas exigiu uma coordenação e recursos incríveis. Eles foram construídos em locais que frequentemente estavam no coração da cidade, tornando as catedrais o coração espiritual e social da comunidade. Foi preciso muito trabalho e dedicação para desenvolver isso, e poderia levar anos. Os arquitetos, como a Villard-Sceaux, criaram esses desenhos realmente detalhados, mas muitas das decisões foram tomadas diretamente no canteiro de obras. Eles receberam os materiais, como o calcário das margens do Sena, de pedreiras locais e o levaram ao local em Paris. Notre-Dame usou esse calcário porque é muito forte e é fácil de trabalhar. Os pedreiros cortaram os blocos para que se encaixassem perfeitamente, sem usar muita argamassa. Cada bloco foi marcado para que os artesãos soubessem onde colocá-lo. O canteiro de obras era perigoso e levou muito tempo. Para levantar pedras pesadas, os trabalhadores usaram guindastes de madeira. Esses guindastes pareciam rodas gigantes. Os trabalhadores entraram dentro deles para girar o mecanismo.
Andaimes de madeira cercavam os edifícios em construção. Isso permitiu que pedreiros e escultores trabalhassem em alturas. Acidentes foram comuns. Eles incluíam queda de pedras, andaimes em colapso e outros acidentes. Esses acidentes realizaram vidas. Ainda assim, a construção continuou, muitas vezes esticando. Você já se perguntou como as catedrais góticas foram construídas? Essas belas estruturas não foram apenas construídas para serem funcionais, eles também foram construídos para mostrar a incrível habilidade e fé das pessoas que os criaram. É incrível pensar que a Catedral de Colônia, por exemplo, foi iniciada no século X e não terminou até o XIX. As esculturas foram colocadas nas fachadas e portais, e foram feitas com tanta velocidade e precisão. Os mestres detalhados que os criaram eram tão habilidosos que podiam cortar cenas do último julgamento, figuras de apóstolos e criaturas fantásticas como gárgulas. Essas criaturas eram realmente usadas para drenar a água da chuva das paredes. É incrível pensar em como eles pintaram essas esculturas em cores vivas e como foram capazes de criar coisas tão incríveis. Ensinar as histórias bíblicas da população analfabetal de uma maneira que é decorativa e educacional é algo que é realmente importante. Por exemplo, o portal ocidental da catedral está cheio de relevos que retratam a vida de Cristo de tal maneira que eles parecem ganhar vida. Os escultores trabalharam por anos para aperfeiçoar todos os detalhes, desde as dobras de roupas até as expressões faciais. E a matemática desempenhou um papel central na arquitetura gótica. Os arquitetos usaram princípios geométricos para criar estruturas proporcionais e harmoniosas, a proporção dourada e outros elementos. Relações matemáticas foram usadas para calcular as dimensões das naves, torres e janelas. Mestres como Villarnicourt usavam uma régua e uma bússola para projetar cofres e rosetas complexas para vitrais redondos. Essas janelas, como a bela Notre Dame Rosette, mostram como arte e engenharia se uniram para criar algo verdadeiramente notável. Foi preciso o gênio artístico e o brilho da engenharia para manter o vidro em sua fina moldura de pedra enquanto se levantava os elementos ao longo do tempo. O financiamento da construção foi um grande desafio, mas é uma prova da dedicação e habilidade dos construtores. As igrejas eram frequentemente construídas usando fundos da igreja, mas as pessoas também doaram generosamente dinheiro. Às vezes, essas doações vinham de cidadãos, nobres e até reis. Para incentivar mais doações, as igrejas ofereciam indulgências, que basicamente prometiam perdoar pecados em troca de dinheiro. No entanto, isso foi um pouco controverso. Em troca de suas doações, as pessoas poderiam receber placas especiais ou vitrais com suas imagens. Por exemplo, em Chartres, muitos vitrais dos belos vitrais foram doados por artesãos qualificados que retratavam amorosamente suas vidas e trabalho diários. Essas doações destacam lindamente o profundo significado social das catedrais, que serviam não apenas como locais de culto, mas também como locais para festivais e até tribunais reais. A construção dessas magníficas catedrais góticas exigia a participação qualificada de muitos artesãos, incluindo pedreiros, escultores e carpinteiros, além de ferreiros. Os sopradores de vidro e os artistas estavam envolvidos no processo, e as guildas que os artesãos da United garantiram que tudo fosse bem feito e que o conhecimento fosse compartilhado. Os alunos foram treinados por anos por artesãos experientes enquanto aprendiam os meandros da escultura ou alvenaria. As mulheres raramente participavam diretamente na construção, mas às vezes desempenhavam funções de apoio, como fazer tecidos cerimoniais ou ajudar na contabilidade. A comunidade de artesãos morava em todo o local, formando assentamentos temporários, onde compartilhavam suas ideias e trocavam mercadorias. As catedrais góticas tornaram-se um símbolo do progresso tecnológico. Sua construção estimulou o desenvolvimento de novas ferramentas e técnicas, como aparelhos mais precisos e morteiros aprimorados para alvenaria. Essas inovações mais tarde encontraram aplicação em arte secular, texture, incluindo castelos e palácios. As catedrais são uma parte tão bonita da nossa cultura, não são? Eles são mais do que apenas edifícios. Eles estimulam a economia local, atraindo peregrinos e comerciantes que contribuem para o crescimento de cidades como Chartres. Chartres é um grande centro graças à sua catedral, que atrai milhares de adoradores que querem ver as relíquias da Virgem Maria. Esses edifícios se elevam sobre cidades medievais e incorporam o divino através do artesanato humano. Suas torres altas voam, um símbolo de fé e comunidade. Se você olhar para o céu, poderá ver um belo lembrete da força da fé e do poder da razão. A arquitetura gótica é uma das maiores conquistas da Idade Média.
Suas soluções ousadas de engenharia e beleza refinada nos mostram como a inovação pode transformar não apenas pedra, mas também a própria alma da sociedade na Europa medieval. Os mosteiros eram centros de espiritual, intelectual e, no passado, monges e freiras dedicaram suas vidas a Deus e seus companheiros humanos. Eles foram guiados por seus votos religiosos de pobreza, castidade e obediência, bem como por cartas como as de São Bento, que estabelecem o ritmo de suas vidas. Os mosteiros podem ser grandes, como Cluny ou Monte Vraut, ou pequenos, espalhados pela terra. No passado, as comunidades do campo eram lugares onde as pessoas viviam de acordo com regras estritas e oravam juntas. Embora essas comunidades tenham sido isoladas, elas eram muito importantes. Os monges fizeram muitas coisas. Eles ajudaram as pessoas a aprender mais e a cultivar comida. Eles também ajudaram as pessoas a se sentirem espirituais e saudáveis. Os dias dos monges eram longos e ocupados. Eles acordaram muito cedo, por volta das 2 ou 3 da manhã. M. Na bela tradição dos monges, o dia começou com os sons suaves de matins. Enquanto os monges se reuniam em uma igreja fria, banhados no brilho suave das velas, cantaram salmos e leram textos sagrados. Esse serviço, com duração de cerca de 1 hora, define o tom para o dia inteiro, orientando-os a se concentrar em suas atividades diárias. Após matins, uma breve pausa permitiu que os monges retornassem às suas células para descanso ou reflexão. Mas logo, suas vozes se juntaram ao louvor novamente, quando a segunda oração encontrou os primeiros raios do sol. Esses serviços foram uma grande parte da liturgia das horas, que incluíram 8 reuniões de oração durante o dia, como o terceiro, sexto e nono, bem como a noite e a ceia que terminou o dia. Cada serviço consistia em salmos, hinos e leituras cantadas em latim, o que exigia que os monges tivessem um bom conhecimento do idioma e dos textos. A oração era o coração da vida monástica, mas a maior parte do tempo foi adotada pelo trabalho físico. A Carta de Sente no século VI, Benedite realmente enfatizou a importância de combinar oração e trabalho para evitar a ociosidade, que considerou o inimigo da alma. Eles cultivavam grãos, vegetais e frutas, cuidavam de vinhedos e levantaram gado. Por exemplo, os monges nos mosteiros da Borgonha aperfeiçoaram a vinificação, criando variedades que mais tarde se tornaram a base para os famosos vinhos da região. Vinhos. O trabalho no campo era difícil, mas os monges estavam prontos para isso. Eles araram a terra manualmente usando arados de madeira simples, sementes e colhidas com foices. No inverno, eles limparam estábulos, prepararam lenha ou ferramentas reparadas para se preparar para a nova temporada. Além da agricultura, os monges estavam envolvidos em artesanato em oficinas, fazendo roupas, sapatos, velas e utensílios. Tanners processou peles. O pergaminho era um grande negócio nos velhos tempos. Foi usado em salas especiais chamadas scriptoriums, onde os livros eram copiados. Copiar textos foi um trabalho realmente importante que exigia muita paciência e habilidade. Os monges não apenas copiaram a Bíblia, eles também copiaram as obras de escritores antigos e os escritos dos pais da Igreja. Eles estavam preservando conhecimento que poderia ter desaparecido no caos do início da Idade Média. Eles trabalharam sob o brilho quente das lâmpadas de óleo, usando ferramentas como penas de ganso e facas para corrigir erros com precisão. A tinta que eles usaram foi criada a partir de toras de fuligem ou carvalho, adicionando um toque da natureza ao seu trabalho. As páginas foram adornadas com miniaturas, pintadas com minerais vibrantes e cores à base de plantas, adicionando beleza visual aos textos. A vida monástica era governada por uma disciplina estrita, garantindo harmonia e respeito dentro da comunidade. O abade, escolhido pela comunidade ou nomeado por uma autoridade superior, era o líder e o guia da comunidade. O mosteiro era supervisionado pela igreja, e a carta foi sempre seguida. O monge principal garantiu que todos estivessem cumprindo seus deveres, resolvessem qualquer argumento e cuidassem do bem-estar espiritual dos irmãos. Havia um monge principal no comando das atividades do dia a dia e de outros funcionários, como o padre que se certificou de que houvesse comida suficiente ou o sacristão, que cuidava dos vasos sagrados. Os monges moravam em um quarto compartilhado. O dormitorium era um lugar onde os monges descansavam em colchões simples de palha cobertos com cobertores de lã. Se eles se destinavam a monges mais velhos ou doentes, era um local de simplicidade, com um mínimo de móveis, apenas uma mesa e cadeira. A comida era modesta e estritamente regulada, e os monges comiam 1 ou 2 vezes por dia, dependendo da época do ano e do calendário da igreja. Eles comiam pão e feijão.
As pessoas da época comiam muito as lentilhas, e repolho e peixe, especialmente em dias rápidos, que eles tinham principalmente durante o ano. A carne era um tratamento raro, geralmente para os doentes ou em um dia de festa. A regra era que as pessoas não comiam alimentos sofisticados como vinho ou cerveja, mas foram servidos em pequenas quantidades misturadas com água para ajudar as pessoas a permanecerem fortes sem ficar bêbado. As refeições foram realizadas no silêncio pacífico. Um dos monges começou a ler os textos sagrados em voz alta. As tabelas, tigelas e colheres simples, feitas de barro e madeira, foram montadas no refeitório, onde todos podiam se reunir e permanecer em ordem. Os monges não tinham muitos pertences pessoais quando se juntaram ao mosteiro. Eles abraçaram uma vida simples, aceitando apenas o que realmente precisavam. Uma batina feita de lã grossa os manteve quentes e confortáveis. As sandálias mantiveram os pés confortáveis e um cinto mantinha suas roupas no lugar. Para aqueles dias frios de inverno, uma capa proporcionou calor extra. Eles mantiveram suas roupas simples e confortáveis e se certificaram de cuidar de sua higiene. Os monges lavados com água fria em uma bacia comum, e os banhos eram apenas para os doentes. Eles rasparam a cabeça para mostrar sua dedicação, e Tanura era um símbolo de seu compromisso de ser humilde. Eles fizeram isso regularmente para mostrar sua devoção. Essas regras foram criadas para ajudar as pessoas a se concentrarem em suas vidas espirituais e evitar as distrações que vêm sendo um monge, especialmente em grandes mosteiros. Os monges estudavam retórica latina, aritmética e música para que pudessem realizar cânticos litúrgicos e entender textos sagrados. Escolas monásticas não apenas treinaram monges futuros, mas também padres para as paróquias próximas em scriptoriums. Além de copiar comentários da Bíblia, as pessoas também criaram obras originais como crônicas e textos teológicos. Um exemplo disso são os monges no mosteiro de Saint-Égal, na Suíça. Esses monges compilaram cuidadosamente crônicas que preservaram informações sobre os eventos dos séculos V e séculos. As bibliotecas do mosteiro, embora pequenas, foram cuidadosamente preservadas. Os manuscritos foram mantidos em segurança e som por encadernas e correntes de madeira para evitar roubo. A estrutura social do mosteiro refletia uma hierarquia estrita, mas dentro da comunidade, havia um senso caloroso e acolhedor de irmandade. Os recém-chegados passaram um ano ou mais em liberdade condicional para provar sua prontidão para a vida monástica. Durante esse período, eles aprenderam as regras da vida monástica. Depois de fazer os votos, o monge foi finalmente recebido na comunidade como membro pleno, mas mesmo assim, ele ainda teve dificuldade em algumas coisas. No passado, havia algumas regras sobre como os monges viviam suas vidas. Uma dessas regras era sobre o momento da oração, e outra era não falar muito. Se um monge não seguisse essas regras, ele poderia ser punido. Algumas das punições eram graves, como não poder comer por um tempo ou não ter permissão para falar. Mas o objetivo dessas punições não era fazer com que os monges se sentissem mal. Foi para ajudá-los a entender as regras e viver uma vida melhor. Os mosteiros não estavam completamente fechados do mundo exterior. Eles receberam convidados, peregrinos e viajantes. Eles também ajudaram pessoas doentes. É importante lembrar que os mosteiros eram locais de grande dedicação. Eles dirigiam hospitais e deram esmolas, e alguns até tinham orfanatos ou casas de idosos, o que os ajudou a se conectar com as aldeias vizinhas. Ao mesmo tempo, eles mantiveram as portas fechadas para o mundo exterior. Os monges não tinham permissão para deixar o mosteiro sem permissão e mantiveram suas conversas com não-monge ao mínimo para evitar tentações. Tudo fazia parte de sua vida espiritual, marcada por constante autoconfiança e longas horas de oração. O trabalho físico exigia muita resistência, e alguns monges tiveram dificuldade em tentações, orgulho, desânimo ou desejos mundanos. Tudo isso era uma parte natural do caminho espiritual. Meditação e confissão os ajudaram a superar essas dificuldades. Os monges costumavam manter diários ou escrever seus pensamentos. Embora a maioria desses textos não tenha sobrevivido, eles sempre poderiam recorrer aos irmãos mais velhos ou mais velhos, o que ajudou a fortalecer a comunidade. Os mosteiros eram todos tamanhos diferentes e tinham quantias diferentes de dinheiro. Alguns, como Cluny, eram realmente grandes e tinham muita terra. Eles até tiveram alguma influência na política da igreja. Por outro lado, pequenos mosteiros viviam simplesmente e não tinham muito. Havia também algumas diferenças entre os diferentes tipos de mosteiros. Os beneditinos se concentraram na oração e no trabalho.
Os cistercienses enfatizaram a simplicidade e serem muito rigorosos consigo mesmos. Mais tarde, os dominicanos e os franciscanos começaram a pregar. Apesar dessas diferenças, todos os monges compartilharam o objetivo comum: servir a Deus com um coração cheio de humildade e altruísmo é algo que pode nos trazer tanta alegria e realização. A vida cotidiana dos monges era rítmica e previsível, e essa estabilidade lhes permitia alcançar alturas espirituais e contribuir para a sociedade. Seu trabalho preservou o conhecimento, suas orações sustentavam a fé e suas atividades econômicas forneceram a prosperidade das regiões. Os mosteiros situados entre florestas e campos eram faróis de ordem em um mundo turbulento. A vida do monge, com sua simplicidade austera e profunda devoção, incorporou o ideal de harmonia entre corpo, mente e alma. Na Europa medieval, as peregrinações para lugares sagrados ocupavam um lugar significativo na vida das pessoas. Há algo realmente especial nesses lugares, não é? Eles combinam atividades espirituais com desafios físicos e pessoas de todas as classes, de camponeses a reis, geralmente embarcam nessas jornadas por causa dos templos ou para cumprir os votos. Os peregrinos partiram em uma jornada impulsionada pela fé, um desejo de expiar os pecados, receber cura ou expressar gratidão pela misericórdia concedida. Os principais destinos foram Jerusalém, Roma e Santiago de Compostela, embora muitos santuários locais também atraíssem os crentes para a peregrinação. Não apenas essas jornadas fortaleceram a consciência religiosa, mas também o desenvolvimento da economia foi muito influenciado pelo movimento de milhares de pessoas que buscam renovação espiritual. As peregrinações aos locais sagrados têm uma história longa e rica, que remonta à tradição cristã primitiva. Mas foi na Idade Média que essas viagens assumiram uma identidade nova e emocionante. Jerusalém, o coração da história cristã, tornou-se o destino final para os peregrinos. Visitar o Santo Sepulcro, Calvário e outros lugares associados à vida de Cristo foi visto como um profundo ato de fé que poderia trazer perdão e novos começos. No entanto, embarcar em uma peregrinação à Terra Santa não foi uma tarefa fácil. Foi uma jornada longa e árdua, mas que estava cheia de esperança, fé e o desejo de se conectar com a essência espiritual do passado. Perigoso, mas também gratificante, os peregrinos da Europa viajam por meses, e às vezes, anos para chegarem a portos como Marsella ou Veneza. Lá, eles embarcaram em navios, prontos para começar a velejar. A vela foi arriscada devido a tempestades, piratas e navios não confiáveis construídos de madeira e equipados com velas simples. Na terra, os peregrinos enfrentavam perigos próprios. Eles foram emboscados por ladrões, animais selvagens e doenças, especialmente nas regiões do deserto do Oriente Médio, onde água e comida eram raros. Roma, o segundo destino mais importante, atraiu aqueles que procuravam adorar os túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo. A cidade eterna era como as correntes de Sente. Pedro, ou os fragmentos da cruz vitalícia preservada em basílicas, é uma jornada que começou na França e passou pelos Alpes. Essa jornada, conhecida como Via Francigena, foi uma caminhada complexa por passes de montanha, onde os viajantes enfrentavam desafios como avalanches no inverno e o calor do verão. Os peregrinos estavam a caminho, cada um carregando apenas uma equipe, um saco de comida e um frasco de água. Eles estavam vestidos simplesmente, com um chapéu de abas largas para protegê-los dos raios do sol e uma capa de chuva para mantê-los secos. Frequentemente, uma concha de concha ou uma cruz era costurada em suas roupas, um símbolo de sua jornada e sua fé. Se você está pensando em fazer uma peregrinação, eu recomendo conferir a Rota Compostela na Espanha. Segundo a lenda, esse caminho, também conhecido como Caminho de Santiago, foi descoberto no século IX e se estende por todo o caminho através dos Pirineus e do norte da Espanha. É uma jornada feita por inúmeros peregrinos ao longo dos séculos, enrolando as belas paisagens da Europa. Ao longo do caminho, eles paravam em aldeias e mosteiros, onde ofereceriam orações ou pequenas doações em troca de um lugar para descansar. Essa rota era especialmente popular entre aqueles que não podiam pagar uma jornada mais longa a Jerusalém ou Roma. E se você está pensando em ir, eu recomendo pegar uma concha de vieira como um símbolo da sua conclusão. As pessoas os anexavam aos chapéus ou funcionários como um lembrete de sua jornada. Compostela era um lugar que atraiu não apenas os fiéis, mas também os aventureiros. A rota era relativamente segura graças ao patrocínio dos reis espanhóis, que estavam interessados em fortalecer sua fé. Muitas pessoas partiram em um voto feito em tempos de doença ou perigo. Por exemplo, um sobrevivente de naufrágio poderia prometer visitar um santuário em
É tão emocionante pensar em como as pessoas estavam agradecidas por terem sido salvas. Eles realmente se esforçaram para procurar relíquias de santos, como ossos ou peças de roupa, porque pensavam que tinham poderes milagrosos. Em Canterbury, onde os peregrinos reuniram-se, era um lugar realmente especial. Após o trágico assassinato do arcebispo Thomas Becket no século X, as pessoas eram frequentemente convidadas a visitar o local, e as peregrinações também eram populares. Uma maneira de fazer as coisas certas com Deus e com os outros. A igreja realmente apoiava esse tipo de jornada, que às vezes era usada como uma espécie de punição para coisas muito ruins, como roubar ou trapacear em um cônjuge. Mas nem todo mundo que fazia essas peregrinações estava fazendo isso porque tinham 100% de certeza sobre sua fé. Algumas pessoas acabaram de usar a viagem como uma desculpa para sair de casa, ver o mundo ou até se afastar de alguém que estava atrás deles. Para se preparar para a viagem, as pessoas tiveram que planejar com muito cuidado. Antes de ir ao templo do Espírito Santo, o peregrino receberia uma bênção do padre, confessaria seus pecados e colocaria suas coisas em casos. Como muitas pessoas não voltaram da viagem, elas faziam um testamento com antecedência para decidir o que aconteceria com suas coisas. Os peregrinos tiveram muito cuidado para levar apenas o essencial. Algumas moedas para esmolas ou taxas de hospedagem, um pouco de pão, carne seca e queijo. Os ricos podiam comprar cavalos ou carrinhos, mas a maioria das pessoas andava, cobrindo cerca de 20 quilômetros por dia. Foi uma longa jornada, e foi difícil. As estradas estavam empoeiradas no verão, enlameadas no outono e nevadas no inverno. Os viajantes estavam exaustos. Seus pés estavam cobertos de calos e suas roupas estavam desgastadas. Eles tiveram que repará-los. Eles estavam sempre em movimento, com uma agulha e um fio na mão. Eles sempre foram cuidadosos e atentos, e tentaram fazer parte de um grupo para se sentir mais seguro e mais protegido dos bandidos que às vezes espreitavam na floresta ou no deserto. As autoridades fizeram o possível para garantir as rotas construindo pontes e patrulhando as estradas, mas infelizmente os ataques continuaram a acontecer com bastante frequência. Os peregrinos eram um grupo dedicado, apesar do fato de não haver tantos deles. Eles enfrentaram algumas situações bastante arriscadas, e muitas vezes, tiveram que viajar com a proteção de seus entes queridos ou do tipo que trabalhava em mosteiros. Em resposta aos perigos que eles enfrentaram, grupos como os Templários, que estavam em uma missão para proteger os peregrinos que viajam para a Terra Santa, ofereceram acompanhantes e lugares armados para descansar. Mas mesmo com a ajuda deles, nem todos os peregrinos tornaram a segurança em casa. Com o passar do tempo, mais e mais apoio estava disponível para peregrinos nas principais rotas. Os hospícios foram criados ao longo dessas rotas para fornecer comida, abrigo e cuidar dos doentes. Esses lugares eram administrados por monges gentis ou leigos que vestiam feridas, alimentavam os famintos e ajudavam a enterrar o falecido. Nos Belos Alpes, os gentis monges do Grand Saint-Bernard de Pés tiveram uma solução inteligente para encontrar viajantes perdidos na neve. Eles treinaram cães para fazer esse importante trabalho. E nas aconchegantes pousadas de taverna ao longo do caminho, elas receberam peregrinos com corações abertos. Embora alguns anfitriões possam ter sido conhecidos por um pouco de exagero quando se tratava de preços ou a qualidade de seus alimentos, peregrinos em cidades como Siena ou Pamplona tinham e boa sorte para encontrar mercados onde eles poderiam reabastecer seus suprimentos e comprar pão, vinho ou frutas secas. As relíquias tiveram um papel central nas peregrinações. Os crentes procuraram tocar as relíquias dos santos, acreditando em seu poder milagroso. As relíquias foram mantidas em caixas bonitas e ornamentadas feitas de ouro e pedras preciosas e exibidas em templos para adoração. Em Constantinopla, os peregrinos reuniram-se em relíquias da paixão. Eles acreditavam que a coroa de espinhos usados por Jesus era uma relíquia milagrosa. De fato, alguns peregrinos eram tão dedicados à sua fé que trouxeram pedaços de pano ou cera com eles para se apegar às relíquias e levar um pedaço de santidade para casa com eles. Infelizmente, isso levou ao mercado de relíquias falsas, onde comerciantes sem escrúpulos vendiam ossos falsos ou lascas os estavam passando como artefatos sagrados. A peregrinação teve um grande impacto na economia das regiões e cidades ao longo das rotas, como Troyes e Lyon. Essas cidades floresceram graças aos artesãos que fizeram crachás, cruzamentos e amuletos que os peregrinos compraram como lembranças. Por exemplo, as conchas de estanho foram vendidas em Compostela, e as chaves em miniatura de Sente. O povo de Roma eram muito gentis e generosamente doaram dinheiro ao templo, o que lhes permitia construir novas igrejas ou decorar as antigas.
No entanto, havia muitos peregrinos, que criaram alguns problemas nas grandes cidades, como Jerusalém. Havia engarrafamentos nas ruas, e os moradores locais se queixaram do barulho e da desordem. As pessoas que vieram visitar foram de todas as diferentes esferas da vida. Reis, como sente? Louis viajou para mostrar como ele era dedicado, e os camponeses pobres percorreram longas distâncias para encontrar uma vida melhor para suas famílias. Embora fosse perigoso, pessoas como Margery Kempe no século XV escreveram sobre suas viagens, compartilhando os desafios que enfrentaram e o crescimento espiritual que experimentaram. Enquanto as crianças não costumavam fazer viagens muito longas, elas visitavam santuários próximos com suas famílias inteiras. Às vezes, essas peregrinações se transformaram em algo maior. Foi uma maneira bonita de reunir a comunidade. Os moradores viajariam juntos para o templo mais próximo, carregando velas e presentes. Eles acreditavam que as experiências espirituais eram o coração da peregrinação. Eles viram a jornada como uma metáfora da vida, cheia de provações, mas levando à salvação. Ao longo do caminho, os peregrinos oraram, parando em cruzes ou capelas na beira da estrada. Eles cantaram hinos como Salve Regina. Conhecer uma relíquia ou local sagrado pode ser uma experiência de mudança de vida. Pode trazer emoções fortes, como lágrimas ou sentimentos de êxtase. Alguns peregrinos voltaram para casa se sentindo novas pessoas, com histórias de visões ou curas que inspiraram outras pessoas a iniciar suas próprias jornadas. As peregrinações tiveram um profundo impacto na cultura medieval. Eles até inspiraram a literatura, como os contos de Canterbury de Cheshire, onde as histórias foram influenciadas por esses lugares sagrados. O próprio site sagrado é realmente algo especial. Enquanto os peregrinos chegam à tumba de Bike, eles compartilham histórias comoventes que trazem calor ao coração de todos. As rotas estabelecidas pelos fiéis se tornaram a base para as rotas comerciais, e as cidades que cresceram ao redor dos santuários transformados em centros culturais vibrantes. Apesar dos perigos e dificuldades, a peregrinação continuou a atrair pessoas, provando que a fé e o desejo pelo santo podem superar qualquer obstáculo. A Europa medieval foi um momento de grande descoberta e inovação. As pessoas estavam conectando corações através de estradas empoeiradas e mares tempestuosos, e o desenvolvimento da cartografia estava ocorrendo. Ainda estava em seus estágios iniciais, mas essas disciplinas estavam combinando o conhecimento acumulado da antiguidade, experiência prática e uma visão de mundo religiosa para criar as ferramentas que tornaram possível a viagem de longa distância. Você sabe como os cartógrafos e navegadores do passado ficaram gradualmente melhores em navegar pelo mundo? Eles confiavam em estrelas, bússolas, descrições escritas e sua própria criatividade. Esse processo não apenas abriu novos lugares para explorarmos, mas também preparou o terreno para a era da descoberta. Isso mudou a maneira como pensamos sobre o espaço e seus limites. A Idade Média pode ter sido um tempo antes da ciência moderna, mas isso não impediu as pessoas de tentar entender o mundo ao seu redor. Em mosteiros e centros científicos como os de Córdoba ou Paris, as pessoas estavam ocupadas criando mapas que refletiam sua compreensão do mundo. Esses mapas, que foram toda a raiva no sexto e século. Os séculos IN, frequentemente retratavam o mundo como um círculo dividido em 3 partes. Os belos continentes da Ásia, Europa e África, com a cidade sagrada de Jerusalém em seu coração, são lindamente representados pela letra T, com o majestoso rio Nilo, o poderoso rio Dan e o brilhante mar do Mediterrâneo completando essa composição impressionante. Esses projetos, inspirados na sabedoria dos textos antigos e nas obras de autores respeitados como Isidore de Sevilha, foram criados para ilustrar a vastidão do universo. Eles eram mais do que apenas ferramentas de navegação. Eles eram uma prova do espírito humano e nosso profundo desejo de explorar o mundo ao nosso redor. Ao olharmos para o futuro, podemos ver os incríveis avanços que foram possíveis na virada do século. A arte da cartografia foi enriquecida pelas observações atenciosas dos estudiosos árabes, contribuindo para nossa compreensão do mundo e seu povo. Al-Idrisi fez algumas contribuições realmente significativas. Eles criaram mapas que incluíam contornos mais precisos do Mediterrâneo e partes da Ásia. O trabalho deles foi baseado em cálculos astronômicos e contas comerciais, e foi distinguido pela atenção aos detalhes. Por exemplo, o mapa de Al-Idrisi que foi compilado no século X para o rei siciliano Roger II continha descrições de cidades, rios e montanhas orientadas para o sul. Embora esse mapa não estivesse amplamente disponível na Europa, influenciou os cartógrafos cristãos, especialmente em regiões onde você conhece, culturas de diferentes lugares, como Espanha e Sicília, todos misturados.
E foi no século X que a cartografia europeia realmente decolou. Eles começaram a fazer esses gráficos náuticos, chamados portulans, para ajudar os marinheiros. Esses mapas mostraram linhas de costa e portos, mas não a terra dentro do país. Havia esse Pisan Portolan realmente famoso desde o final do século X. É incrível quão preciso era para a época, especialmente quando se tratava do Mediterrâneo e do Mar Negro. Eles até incluíram essas linhas rhombicas, chamadas linhas de Rum, para mostrar de onde vieram os ventos. Eles ajudaram a plotar o curso do Rumblini, que se cruzou em pontos chamados rosas de vento. Posteriormente, estes evoluíram para rosas de bússola. Portulans foram desenhados no pergaminho, geralmente com cores brilhantes para destacar marcos importantes, como ilhas ou capas. O valor prático deles era que eles permitiram que os marinheiros navegassem sem observação de estrelas, especialmente em condições tempestuosas ou nubladas. Criar portulans exigia não apenas habilidade artística, mas também conhecimento profundo. Os cartógrafos coletaram informações de capitães, pescadores e comerciantes que compartilharam seus conhecimentos. Ei, vamos dar uma olhada em algumas coisas legais sobre correntes, profundidades e esses recifes complicados. Para descobrir tudo isso, eles usaram algumas ferramentas bastante básicas, como muita carga de chumbo amarrada a uma corda para medir a profundidade. Eles marcaram o quão longe os portos estavam, usando dias de viagem ou unidades mais familiares com base na rapidez com que o navio estava indo. Mas, essas escalas nem sempre foram perfeitas. Em lugares distantes, como o Atlântico Norte, eles se tornaram super importantes para os marinheiros, especialmente em Gênova e Veneza, onde muitos navios estavam passando. Antigamente, quando os marinheiros estavam navegando no alto mar, eles tinham que descobrir como encontrar o caminho sem o GPS. Eles tiveram que usar as estrelas para saber para que caminho estavam indo. A estrela do norte, que era praticamente a mais próxima do norte, era a principal coisa que eles olhavam. Eles usaram uma ferramenta chamada Astrolabe para medir o quão alto a estrela do norte estava acima do horizonte. Essa ferramenta foi realmente inventada pelos árabes, mas eles a melhoraram na Europa. O Astrolabe era como um disco giratório com linhas marcadas. Embora essas ferramentas fossem um pouco desajeitadas e difíceis de usar em um navio de balanço, elas tornaram possível determinar a latitude com uma precisão de vários graus essencial para medir a posição dos corpos celestes. A bússola, uma invenção revolucionária, apareceu pela primeira vez na Europa no século X. Suas origens estão conectadas à China, onde as agulhas magnéticas foram usadas para a adivinhação. Na Europa medieval, a bússola foi adaptada para a navegação. A bússola mais simples era magnetizada, com uma agulha flutuando em um pedaço de cortiça em uma tigela de água, apontando para o norte. Mais tarde, a agulha foi fixada em um cartão dividido em pontos, o que permitiu que você descobrisse o curso com ainda mais precisão. A bússola foi incrível porque não dependia do nós. A terra ou a hora do dia, o que tornou super útil em longas viagens. No século X, as bússolas se tornaram must-have nos navios, especialmente no Mediterrâneo. Havia esses guias úteis que lhe deram instruções passo a passo sobre como navegar, chamadas periplas ou portalans. Esses guias não apenas mostraram a rota, mas também deram informações, como você estava do próximo porto, onde encontrar a costa e até mesmo dicas sobre como evitar possíveis perigos. Por exemplo, o Peripol pode lhe dizer que, se você estivesse navegando de Barcelona para Maiorca, deve seguir para o sul, oeste até que uma certa capa apareça. Esses guias foram montados da experiência de gerações de marítimos e transmitidos em manuscritos no mundo árabe. Textos semelhantes, como os escritos de Ibn Majid, incluíram descrições detalhadas do Oceano Índico com referências a correntes e correntes. Os mapas europeus do porto, embora menos detalhados, ajudaram os capitães a navegar, especialmente em águas desconhecidas. Cartografia, navios medievais, como galéis ou cogas, foram uma grande ajuda para se locomover na água, mas no século X, havia barcos ainda melhores por aí, como coravels, que eram ainda melhores para chegar aonde eles precisavam ir. Esses navios tinham velas em forma de triângulos, o que os deixou se mover ao vento. Isso significava que os capitães tiveram que aprender novas maneiras de navegar. Eles tiveram que pensar em como o navio se movia quando estava indo com o vento e a água, e eles usaram nós e outras coisas feitas de corda para descobrir o quão rápido eles estavam indo. Foi realmente importante para descobrir até onde eles navegaram. Então, os jovens marinheiros começaram como meninos de cabine, assistindo ao capitão e navegador trabalhando em cidades portuárias legais como Lisboa ou Gênova.
Havia essas escolas informais onde os marinheiros experientes compartilhavam seus conhecimentos. Cientistas árabes e judeus, como Justas Avraham Crescos, criaram as ferramentas e mapas que os marítimos cristãos usaram. Como em Maiorca no século X séculos atrás, os cartógrafos judeus produziram portulans, que eram conhecidos por sua precisão. Essas trocas transculturais enriqueceram a história da ilha e as práticas de navegação permitiram que os europeus dominem rotas mais complexas. Mapas e ferramentas medievais tiveram suas limitações. A longitude permaneceu uma quantidade indescritível, uma vez que a medição precisa do tempo no mar não era possível antes da invenção dos cronômetros. Os mapas geralmente exageravam o tamanho das terras conhecidas e preenchiam o resto com sua própria imaginação. Você sabe, existem esses vazios que têm ilhas ou monstros fictícios, e eles refletem nossos medos e fantasias mais profundos. Tomemos, por exemplo, o mapa de Famaur do século XV. Ele tem todas essas descrições detalhadas da África, mas também tem essas lendas sobre o reino de Prester John. Apesar disso, esses mapas inspiraram navegadores, e a cartografia e a navegação influenciaram a economia e a política. Os mapas precisos se tornaram um recurso estratégico e foram protegidos como um segredo de Estado. Veneza e Genoa estavam realmente interessados em controlar a cartografia. É importante perceber que eles proporcionaram uma vantagem no comércio. Reis e comerciantes financiaram expedições que dependem de mapas para encontrar novos mercados. Por exemplo, os portugueses no século XV usaram mapas de navegação para ajudá-los a encontrar novos mercados e alcançar seu objetivo de circunnavegar a África. Com base no trabalho de seus navegadores e astrônomos, essas disciplinas também moldaram os mapas de visão de mundo que mostraram ao mundo como um todo, destruindo a ideia de isolamento local. É fascinante como os cartógrafos começaram a enfatizar a interconexão dos continentes e retornar com novas informações. Isso os forçou a repensar os limites do conhecido. No final da Idade Média, os mapas se tornaram não apenas ferramentas, mas também símbolos do desejo humano de conhecimento. Eles refletiram o equilíbrio entre fé e experiência. O desenvolvimento de cartografia e navegação, apesar de suas limitações, abriu a porta para o desconhecido, permitindo que as pessoas atravessassem os mares, e as montanhas são tão interessantes. Eles são como exploradores, procurando novos horizontes no mundo medieval. E aquelas antigas rotas comerciais que atravessaram os continentes? Eles eram mais do que apenas maneiras de trocar bens. Eles eram artérias ocupadas, fluindo com a troca de ideias, tradições e conhecimentos. É incrível como essas encruzilhadas, sejam os bazares movimentados de Samarca, os portos do Levante ou o oásis do norte da África, reuniu pessoas de diferentes mundos. Estamos muito felizes em lhe dizer que nossa comunidade inclui muçulmanos, cristãos, judeus, budistas e muitos outros. O espaço único em que os idiomas misturados e costumes misturados foi o resultado de pessoas se unindo ao longo de muitos séculos. Eles trocaram mercadorias, se casaram, traduziram textos e trabalharam juntos para superar os desafios. Isso teve um profundo impacto na história humana. As rotas comerciais medievais se estendiam por milhares de quilômetros, conectando a China à Europa, Índia ao Oriente Médio e África com a Ásia. A bela cidade de Córdoba tornou-se um centro vibrante, onde pessoas de diferentes religiões e origens se uniram. A encantadora cidade de Constantinopla, localizada na encruzilhada da Europa e Ásia, atraiu uma variedade diversificada de comerciantes, incluindo os de Veneza, os vikings do norte e os persas do leste. Seus movimentados mercados eram um tesouro de seda da China, peles da Rússia e azeite da Grécia. Mas talvez o aspecto mais emocionante dessa troca tenha sido o compartilhamento de histórias entre comerciantes, que, como amigos compartilhando seus contos favoritos, falavam de suas terras e seu povo. Imagine sentar-se com um estudioso árabe para conversar sobre os preços da pimenta e depois discutir astronomia ou a filosofia. Essas conversas, geralmente em grego ou árabe quebradas, desencadearam novas ideias e conexões. A interação das culturas era evidente na troca de idiomas. Os comerciantes, procurando conduzir negócios, captaram o básico das línguas estrangeiras, criando dialetos exclusivos nos portos do Levante. Misturar idiomas é uma coisa linda, não é? É como uma ponte que nos conecta, permitindo-nos comunicar e compartilhar conhecimento. Tomemos, por exemplo, a mistura de aramaico, siríaco e árabe na região de Pneu. É fascinante pensar que essa mistura de idiomas levou à troca de ideias e conhecimentos, até permitindo que os comerciantes judeus atuassem como tradutores, ajudando a preencher a lacuna entre o pensamento oriental e o aprendizado ocidental.
É incrível pensar que essa troca de ideias, facilitada por esses comerciantes, ajudou a preservar as obras de Aristóteles e Ptolomeia, permitindo-nos continuar a se beneficiar de sua sabedoria hoje. No século X, Paris e Oxford estavam realmente começando a se unir. Foi um ótimo momento para o pensamento europeu, e as pessoas também estavam começando a compartilhar novas e emocionantes tradições culinárias. Na encruzilhada de rotas comerciais, os comerciantes trouxeram não apenas especiarias como canela e cardamomo, mas também seus segredos culinários. Em Córdoba, sob o califado, os chefes árabes compartilharam seu amor por pratos de açafrão e arroz com os habitantes locais. Esses pratos deliciosos se espalharam para a Espanha Christian, e os comerciantes europeus experimentaram doces guloseimas à base de mel. A delícia das amêndoas nos bazares de Damasco alcançou novos patamares quando foram trazidos para casa, tornando-se o ingrediente estrela de sobremesas novas e emocionantes em Constantinopla. Foi graças aos comerciantes trabalhadores da Pérsia que as tabernas gregas começaram a servir pratos de dar água na boca com pimenta indiana. Essas joias culinárias não apenas adicionaram variedade às mesas das pessoas, mas também tiveram um efeito surpreendente na agricultura europeia. De repente, novas culturas como a cana-de-açúcar começaram a brotar em lugares como a Sicília, graças ao compartilhamento generoso de conhecimento dos árabes. E a criatividade e a arte das pessoas floresceram, com novos e belos artesanatos tomando forma. A troca de culturas no século X foi uma coisa maravilhosa. Ele deu aos sopradores de vidro veneziano a chance de aprender uma nova técnica para criar vidro transparente. Essa nova técnica foi inspirada pelos produtos da Síria. Graças a essa troca, foram criados os famosos ornamentos árabes de Murano Glass com seus complexos padrões geométricos. Esses ornamentos influenciaram os mestres europeus que trabalharam em mosaicos em Ravenna e tecidos em León. Motivos chineses, como imagens de dragões, também se espalharam pela Pérsia por meio de tecidos de seda. Ei, você sabia que miniaturistas persas em Samarca estudaram artistas chineses e aprenderam as sutilezas do trabalho de tinta? Eles criaram essas ilustrações incríveis que combinavam sofisticação oriental com temas locais. É muito legal como esses diálogos artísticos costumavam acontecer sem contato direto entre artesãos, com os comerciantes desempenhando o papel de go-betweens enquanto transportavam amostras para os continentes. E aqui está outro boato interessante. As diferenças religiosas não as impediram. Interagindo e, às vezes, eles até fortaleciam essas conexões. Veja Bagdá, por exemplo. A casa de tradução foi fundada pelo califa Al-Mamun há muitos séculos, e era um lugar onde estudiosos de diferentes origens, incluindo cristãos, judeus e zoroastrianos, trabalharam juntos para traduzir textos gregos em árabe. Esses trabalhos incluíram as maravilhosas contribuições de Galen à medicina e as brilhantes ideias de Euclides sobre geometria. Após sua conquista por cristãos no século X, muçulmanos, cristãos e judeus trabalharam juntos para traduzir textos árabes em latim. Essa troca foi como uma ponte que os conectava e lançou as bases para o renascimento da ciência na Europa, especialmente no campo da ótica. A alquimia é tão interessante. É incrível como as descobertas dos árabes superaram as do Oeste. Música e poesia também viajaram ao longo das rotas comerciais. Não é fascinante pensar que as melodias árabes foram tocadas no ou, um instrumento que inspirou menestréis europeus? Esses menestréis começaram a usar alaúde semelhante na Andaluzia. E poetas, como Ibn Zaidun, criaram poemas de amor que alcançaram a Provência através de comerciantes. Soldados e trovadores trabalharam juntos para espalhar histórias de amor cheias de sensualidade oriental. Essas histórias se tornaram populares nos tribunais da França e da Itália. Contos persas, como a história de Rustam, se espalharam pela Ásia Central. Os habitantes locais adicionaram seus próprios detalhes a esses contos, recontando-os nos bazares. Essas trocas literárias ajudaram as pessoas a aprender mais uma sobre a outra e adicionaram novos detalhes às histórias. As inovações tecnológicas se espalharam rapidamente na China. A primeira tecnologia de fabricação de papel, que conhecemos desde o século VI, alcançou Bagdá através de artesãos em cativeiro. No século XII, havia chegado à Espanha. Os comerciantes europeus ajudaram a espalhar livros de papel nos mercados árabes. As primeiras lojas de papel na Itália tornaram os livros mais baratos e mais acessíveis para todos. A bússola, inventada na China, foi melhorada pelos árabes e chegou à Europa via Amalfi. Os europeus adotaram práticas agrícolas dos mouros na Espanha, como sistemas de irrigação, que melhoraram os rendimentos nas regiões áridas. Casamentos e laços familiares fortaleceram os laços culturais.
Os comerciantes que se estabeleceram em cidades estrangeiras costumavam se casar com mulheres locais, criando famílias mistas. Em Alexandria, os comerciantes judeus casaram-se com mulheres cristãs coptas e seus filhos cresceram falando várias línguas e tradições. Em Constantinopla, os comerciantes venezianos casaram-se com mulheres gregas, o que ajudou. A disseminação de modas italianas nos ícones de Bizâncio e Bizantina na Itália foi um belo exemplo de como as pessoas podem se reunir para compartilhar suas culturas e criar algo novo e maravilhoso. Essas alianças costumavam ser feitas para alianças de negócios, criando redes de confiança que facilitavam o comércio e a troca de ideias. Rotas comerciais durante as cruzadas no século X e X mostraram como as pessoas podem se unir para construir algo bonito, mesmo quando têm ideias muito diferentes sobre como isso deve ser. Cavaleiros europeus, quando enfrentaram o mundo islâmico, adotaram elementos do uso da cavalaria leve e médicos árabes, que trataram os feridos de ambos os lados com ervas e cirurgia, é apenas um exemplo de como as pessoas compartilhavam o conhecimento durante esse tempo. Mais tarde, esse conhecimento chegou à Europa durante o tempo de paz. Embora tivessem diferenças religiosas, os comerciantes encontraram um terreno comum. No Cairo, cristãos e muçulmanos trocaram algodão e vidro, negociando pacificamente. Preços em uma linguagem de sinais universal. Quando as palavras eram difíceis de encontrar, a economia da cidade sobre rotas comerciais dependia da diversidade cultural. Em Bucara, localizado no coração da Ásia Central, comerciantes da Índia, Pérsia e Rússia trocaram pedras preciosas, tecidos e armas. Juntos, eles criaram um mercado rico onde todos contribuíram com algo único. Os joalheiros indianos treinaram mestres de corte de safira locais e os tecelões persas compartilharam os segredos da tecelagem de seda. Essas habilidades foram transmitidas através de aprendizagens, fortalecendo as tradições artesanais em portos como Calicut, na costa de Malabar. Os comerciantes europeus, árabes e chineses trocaram entre si enquanto as pessoas trocavam não apenas mercadorias, mas também histórias que inspiraram novas expedições comerciais. Roupas e moda refletiam a mistura cultural em Córdoba, o que é realmente interessante. Mulheres nobres usavam xales de seda costurados em padrões bizantinos, mas decorados com bordados em árabe. Comerciantes venezianos retornando do Levante. Introduziu túnicas longas com mangas largas que foram emprestadas dos árabes. Os sírios em Samarca eram conhecidos por seu estilo único, usando vestes com padrões chineses que simbolizavam sua conexão com mercados distantes. Essas tendências da moda se espalharam pelos comerciantes, criando uma bela linguagem visual comum que todos poderiam entender, de Córdoba a Anzou. Minorias religiosas, como judeus e armênios, também desempenharam um papel nessa vibrante troca de cultura e estilo. Eles desempenharam um papel muito importante no intercâmbio cultural. Suas comunidades estavam espalhadas por diferentes cidades e ajudaram a reunir diferentes culturas. No Cairo, os comerciantes judeus ajudaram a traduzir cartas de negócios do árabe em hebraico. Em Constantinopla, os artesãos armênios fizeram moedas para clientes de Bizâncio e Pérsia. Sua mobilidade e multilinguismo os tornaram muito úteis porque poderiam ajudar o conhecimento e os bens a se espalhar. As rotas comerciais de encruzilhada eram lugares onde nasceram novas ideias. Em Bagdá, os astrônomos foram inspirados. Em Córdoba, filósofos como Maimônides reuniram o pensamento judaico, islâmico e grego. Eles criaram obras que foram lidas em todo o Mediterrâneo. Esses diálogos intelectuais, alimentados por conexões comerciais, abriram novos mundos, permitindo que as pessoas vejam o mundo de maneira mais ampla. Embora a interação das rotas culturais e comerciais nem sempre seja suave, ela sempre criou algo bonito. Nos movimentados bazares e caravanas simples, comerciantes, artesãos e cientistas conheceram e compartilharam suas ideias, receitas e sonhos. Essas trocas, por mais pequenas que fossem, fizeram do mundo medieval um lugar mais rico e diversificado. As pessoas envolvidas podem não ter imaginado, mas suas reuniões ajudaram a tecer uma tapeçaria de conexão humana, onde os fios únicos de cada cultura se uniram para criar algo novo e bonito.